O assunto de hoje causa desconforto e constrangimento. E é algo que todo mundo tem ou já teve alguma vez na vida. Eu tô falando, gente, de gases. Existem vários motivos para se ter gases e existe solução para todos eles. Isso e muito mais vamos descobrir hoje no podcast do Bem-Estar que recebe a gastroenterologista doutora Isabu Santana. Eu sou Michele Loreto. Vem comigo! Doutora Isabu, seja bem-vinda ao nosso podcast, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Para a gente começar, o que são gases intestinais? Os gases intestinais, eles são produtos da nossa digestão, assim como da própria deglutição do gás. O ato da gente conversar, comer e falar ao mesmo tempo, nós também produzimos gás. Assim como a digestão dos alimentos no nosso intestino fino, no nosso intestino grosso, também produzem gases. E por que que uma pessoa pode ter gases, né? Aí eu já estou falando de gases daquele pum. O nosso pum, ele é exatamente a eliminação desses gases, seja que a gente ingere durante a mastigação, durante a digestão alimentar nós produzimos, né, as bactérias boas que moram no nosso intestino, né, a digestão do resíduo alimentar também tem a produção de gases, e esse pum é a eliminação desse excesso de gases do nosso organismo. Mas quais são os motivos que podem dar gases, né? O gás, ele tem três partes do nosso organismo que pode levar a essa produção de gases. Primeira parte, como eu falei, é a nossa alimentação. O ato de a gente mastigar, falar e comer simultaneamente, a gente faz o que a gente chama de aerofagia. Nós ingerimos gás. Esse gás ele vai passar desde a boca, vai para o esôfago, o estômago, o intestino, até ele ser eliminado. Durante a digestão, estômago, intestino fino, nós também produzimos gases. Por quê? Porque nós quebramos carboidratos, fibras, e essa digestão desse material leva à produção de gases como hidrogênio, metano, dióxido de carbono, que também vai ser eliminado através do pum ou do arroto, por exemplo. E no intestino grosso, as bactérias boas que moram conosco, elas também comem o resíduo dos alimentos, né, contido nas fezes e também produzem gases, que nós vamos eliminar também, seja na forma principalmente de pum, no caso do intestino grosso. E quais são os sintomas do excesso de gases? Quando a gente está com excesso de gases, nós podemos apresentar sintomas como arroto, aumento do volume abdominal, excesso de eliminação de gases. Podemos alterar o trânsito do intestino, então também ter uma alternância aí no hábito intestinal, mais prisão de ventre, mas principalmente cólica. O excesso de gases, principalmente quando está retido no nosso intestino, pode dar aquelas dores que aliviam, melhoram e aumentam a intensidade. E que a maior parte das vezes, né, é a justificativa pelo qual a gente procura um atendimento médico. Além da distensão abdominal, são as cólicas, que não melhoram. Doutora Isabu, às vezes os gases causam uma dor forte no peito, né? Bem no Sim. peito mesmo, né? Na região, né? Eu queria entender por que que isso acontece. Por que que vai tão longe? Pois é. É muito comum pessoas com excesso de gases chegar aos pronto atendimentos achando que estão infartando, mas é só excesso de gases no abdômen. O gás, ele distende todo o nosso intestino, principalmente o intestino grosso. Nós temos uma parte do intestino grosso que fica localizado logo abaixo do tórax. Entre a separação do tórax e do abdômen, nós temos uma musculatura que é o diafragma. Ali tem muitos nervos. A distensão por gás acaba irritando esse nervo e dando umas dores tipo umas fisgadas, umas pontadas no peito, que as pessoas suspeitam que estão infartando por conta disso, que às vezes são dores muito intensas. Mas isso quer dizer que o gás vai até lá em cima? Não, é só realmente uma distensão do intestino. E como esse intestino estica muito, fica muito distendido, ele entra, né, mais em contato com o diafragma e irrita ali os nervos do diafragma e tem essa dor referida. A dor é no intestino, mas a gente sente a dor referida no tórax. É um reflexo, né? É um reflexo. E o que que a pessoa pode fazer nessa hora? Para aliviar esses sintomas, né, todo mundo tem o costume de bater na barriga. Isso é válido,
porque a gente, ao aumentar ali a pressão da barriga, né, a reverberação desse gás dentro da alça intestinal ajuda a gente a eliminar. Outra manobra também que a gente pode executar é fazer movimentos do lado direito em direção ao lado esquerdo do abdômen, exatamente facilitando aí a passagem desse gás pela alça intestinal e a eliminação dele ali na região do ânus. Quando bebê, a gente fazia muito, né, a questão, nossas mães levavam a perninha do bebê, né, a nossa perna, fazia compressões, né, flexionava, estendia a perna contra o abdômen. Esse aumento e relaxamento de pressão do abdômen também ajuda a eliminar os gases. Nós podemos reproduzir isso também. Só não temos auxílio da nossa mãe, mas a gente pode flexionar a perna, estender a perna, que também ajuda a eliminar gases. A senhora falou que tem gente que já bateu no pronto-socorro achando que estava infartando e não era isso, eram gases, né. Como é que a pessoa vai saber a diferença na hora, se é infarto ou se são gases? Tem como diferenciar? Tem. A dor dos gases é a dor tipo pontada. Parece que pegou, né, um alfinete, está enfiando ali, fincando no nosso tórax. Ela não só é do lado esquerdo, também pode se apresentar do lado direito, pode estar presente também no dorso, porque o intestino grosso, que é onde fica condicionado, né, a maior parte desses gases que causam dor no tórax, ele é retroperitoneal, ele não fica na parte de trás, né, do nosso organismo. Então, a gente sente a dor referida no abdômen, mas ele é mais posterior, então também pode dar dor nas costas. Já o infarto é uma dor diferente, uma dor em aperto. Tem pessoas que assemelham como se fosse uma pisada forte, uma compressão. Algumas pessoas até levam a mão ao tórax, né? Que a gente chama de sinal de Levine, por conta da intensidade desse aperto, né? Dessa pressão. É uma dor que pode irradiar para a mandíbula, é uma dor que pode vir associada a enjoo, a vômito, ou seja, são dores totalmente diferentes. Importante saber disso, né, para não ir ao hospital à toa, né, doutora. Com certeza. Agora, tem gente que tem mais tendência a ter gases? Sim. A gente acaba tendo, né, a tendência a ter mais gases de acordo com o que a gente ingere. Se nós temos algum problema de intolerância alimentar. As pessoas que ingerem grande quantidade de carboidratos, fibras, elas tendem a produzir mais gases, por quê? Porque na digestão do amido, algumas proteínas, dessas fibras que eu comentei, elas fazem a produção desses gases. Mas o gás normal, só que em quantidade maior, porque você ingeriu maior quantidade de alimento. Se você tem uma intolerância alimentar, como por exemplo a intolerância à lactose, no qual você tem uma dificuldade de quebrar, né, de degradar a molécula, né, de lactose em glicose galactose, você acaba produzindo muito mais gás porque a digestão fica retardada desses alimentos. Se você tem, por exemplo, uma intolerância a glúten, né, um paciente que é celíaco, a mesma coisa, quando se expõe a trigo, centeio, cevada, tem grande quantidade aí, né, de amido e, por conseguinte, produz muitos gases durante a sua digestão por excesso de fermentação, também vai ter mais quantidade de gases produzidos. Uhum. E água com gás e refrigerante, que também tem bastante gás, isso tudo pode também causar gases? Sim, porque você está fazendo a ingesta do produto gaseificado. Então, o excesso de consumo de água com gás e de refrigerantes são ruins, porque causam uma distensão ali no trato gastrointestinal, dar dor na barriga, pode dar cólica. A gente ouve aqueles barulhinhos, né, os borborigmos, em excesso, e é sinal e sintoma de que tem um excesso de gás dentro da gente. Muitas das vezes a gente, né, arrota, solta pum, elimina e alivia. Mas dependendo do excesso do consumo do alimento, né, da água gaseificada ou do refrigerante, dá um desconforto intenso. E quais são os alimentos que mais causam gases? A gente sempre fala muito de repolho, ovo. Batata doce, feijão, lentilha, grão de bico, tem inúmeros. São alimentos ricos, né, principalmente amido, carboidratos, né, por exemplo, maçã produz gás. Então, esses alimentos, né, que tem até uma classificação chamada de Food Map, uma classificação que a gente diferencia alimentos que são ricos em carboidratos, que é uma tabela vermelha, e aí entra o feijão, entra a lentilha, entra o repolho, a ervilha, a batata doce, como você comentou, batata inglesa, alimentos industrializados.
né, carnes processadas. Eles, durante a digestão, fazem uma intensa fermentação e produzem muitos gases. Tem como evitar, então, ou tem que deixar de comer esses alimentos? Não é deixar de comer, mas o que que é importante? A gente tentar diminuir a quantidade e, quando vai ingerir, não misturar vários alimentos que fazem esse tipo de fermentação junto. Por exemplo, não é ideal a gente fazer, vamos dizer assim, uma salada e nessa salada conter feijão fradinho, repolho, couve, muitas coisas que fermentam dentro da gente e causam, né, a produção em excesso de gases. Se eu fizer a ingesta, vou passar mal. O clássico é a feijoada, né, a gente coloca Aham. feijão, couve, linguiça, e aí a gente tende a ter aí uma bela má digestão e excesso de produção de gases. No caso dos grãos, assim, do feijão, por exemplo, dizem que é bom deixar de molho, né. Isso E realmente resolve? resolve. As leguminosas, o ideal é a gente fazer pelo menos 24 horas aí, um preparo pré-cozimento, né, onde a gente tem que fazer a troca da água pelo menos 12 horas após ter deixado ela de molho, então acaba sendo 24 horas, 2 trocas de água, exatamente para reduzir aí essa fermentação durante a digestão. E ficar muito tempo sem comer também dá gases? Também, é a ideia do enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou engolindo ar. Então, se eu fico muito tempo sem comer, eu também vou estar fazendo o que a gente chama de aerofagia e aumentando o excesso de gases no meu organismo. Doutora, e o período menstrual pode aumentar os gases? Pode. O período menstrual, devido à oscilação hormonal, nós temos a alteração do trânsito intestinal. Então, o intestino ele tende a ficar mais lento. É muito comum ali as mulheres reclamarem de prisão de ventre. E aí, ao diminuir o trânsito intestinal, a gente condiciona o alimento muito mais tempo dentro da gente. Quanto mais tempo esse alimento fica dentro da gente, produzimos gases durante a fermentação, né, a digestão a nível do intestino fino, ali a alimentação das bactérias boas no intestino grosso. Então, é muito comum, sim, a gente ter mais cólica, excesso de gases durante o período menstrual. Em questão do estado emocional, né, tudo isso que pode aumentar, né, os gases, tal, o estado emocional da pessoa também interfere nisso? Também interfere. Nós gostamos de dizer que o nosso intestino, não só o intestino, né, o trato gastrointestinal como si, é o nosso segundo cérebro, porque sofre total interferência do sistema nervoso. São vários órgãos, mas que formam um grande órgão. Em extensão, ele se estende da boca até o ânus, então é quase a extensão completa do nosso organismo. E se nós temos aí algum problema no sistema nervoso, uma ansiedade, uma irritabilidade, uma depressão, a gente vai alterar também o trânsito do trato gastrointestinal e também vamos corroborar com ou prisão de ventre ou diarreia, alterando a digestão dos alimentos, a absorção e produção de gases. Uma outra curiosidade, bebida alcoólica pode causar gases? Pode. A própria cerveja não tem as nossas bolinhas? A gente também está ingerindo gás ali a partir do momento que a gente ingere uma bebida pressurizada. Quando a gente bebe bebida alcoólica em excesso, a gente causa um processo inflamatório no nosso trato gastrointestinal. Novamente, vamos alterar o trânsito intestinal e podemos cursar com alteração da digestão, da fermentação dos alimentos e causar gases. Trigo, centeio e cevada é amido. Amido ajuda aí a produção de gases, é altamente fermentativo, então também temos excesso de produção de gases. Tem alguma dica na hora de se alimentar, doutora, para evitar gases? Tem. Primeiramente, mastigação. É de suma importância nós mastigarmos muito bem os alimentos para poder diminuir a produção dos gases. A hora de comer é para a gente focar na digestão, na alimentação. Então, evitar falar comendo. Então, outra coisa que nós podemos também evitar é de mastigar goma de mascar. Porque a goma de mascar, a gente está mastigando, engolindo o ar e não estamos ingerindo nada, só saliva e ar. Outra coisa também, canudo, tá? O consumo de líquidos com canudo, a gente está ingerindo líquido e o ar em conjunto. Também estamos fazendo uma aerofagia e aumentando o excesso de gases. A alimentação, a gente precisa, além da questão da mastigação, evitar o consumo, né, de alimentos ricos, né, amido,
Fibra, proteína, ou seja, alimentos altamente fermentáveis, a gente não deve consumir grande quantidade deles em conjunto. Então, lembrando daqueles alimentos que eu comentei, né, o feijão, a lentilha, o brócolis, couve-flor, esses alimentos que têm alta capacidade de fermentação, alta produção de gases, eles devem ser, no máximo, escolhidos 2 deles para consumo em conjunto. Não devemos associar vários alimentos desse em conjunto. Por exemplo, algumas pessoas têm a dificuldade de eliminar gases presente aí, né, na presença de outras pessoas. O ato de você segurar o pum é pior, aumenta até o risco de você fazer aquele pum barulhento que todo mundo tem vergonha, porque aí nesse caso o pum vai sair numa velocidade muito mais rápida, dando maior desconforto, porque as pessoas vão ouvir o ruído do seu flato. Então quer dizer que não devemos segurar um pum. Não devemos segurar o pum. Primeiro, porque aumenta a intensidade da sua dor. Fica condicionado dentro de você mais gás, distendendo mais o intestino, dando mais dor, mais cólica. Tá? E além disso, o que a gente quer prevenir na eliminação do pum é o ruído, né? Se eu tenho muito gás dentro de mim, eu aumento a pressão e na hora de liberar esse gás, eu libero numa velocidade muito mais rápida. Então a tendência de você fazer aí o barulho do pum é muito maior. Mas doutora, além do barulho tem a questão do cheiro, né. E aí eu já queria entrar nesse papo e te perguntar por que que alguns gases, alguns puns cheiram mal ou tão mal, né? Então, a produção do cheiro do pum, ele vem exatamente da digestão dos alimentos pelas bactérias boas que moram conosco. Quando tem alimento rico em enxofre, principalmente amido, alguns tipos de fibras, esse enxofre se transforma, né, em gases, principalmente em gases sulfatos, sulfetos, que dão o odor fétido às nossas fezes. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai aí, né, a um rodízio, a uma feijoada, é muito comum nós passarmos a eliminar flatos, né, gases com odor ruim. Por quê? Porque a gente fez um excesso de ingesta de alimentos contendo enxofre. E por que que alguns puns fazem mais barulhos do que outros, né? Alguns são altos, outros nem têm barulho. Isso tudo está associado à quantidade de pum armazenado e à velocidade de saída. Se eu estou com muitos gases, eu estou com uma pressão muito grande de gases dentro do meu intestino. E aí, se sai lento, não faz barulho. Se sai rápido demais, faz uma reverberação, uma vibração ali na região anal, e aí acaba eliminando com o ruído. Então não é de pessoa para pessoa, é realmente o que está dentro da barriga da pessoa. Para falar a verdade, é a física, né? Quanto maior a pressão, maior a velocidade de saída por um tubo ali reduzido, que é o ânus. Aham. E doutora, voltando um pouco ali para alimentação, em relação a comer tomando líquido, né, almoçar tomando um suco, enfim, refrigerante, água, isso pode aumentar a produção de gases? Para falar a verdade, não é indicado a gente se alimentar, principalmente, né? Almoço, jantar, que são refeições volumosas que a gente chama, o ideal é não beber o líquido junto. Lembra que o nosso estômago é igual uma bexiga de festa. Se a gente ingere alimento sólido junto ao líquido, a gente distende mais o nosso estômago. E aí a gente dificulta mais o esvaziamento gástrico, aumenta o refluxo, atrasa a digestão dos alimentos, né, porque tem um volume maior para digerir, produz mais gases. E aí realmente a gente não indica a ingesta de alimentos sólidos junto a alimentos gaseificados. A gente tende a ter uma quantidade muito maior de gás ali dentro, né, do nosso trato gastrointestinal, dá cólica, dá desconforto. Então, não é recomendado a ingesta de líquidos junto à alimentação. Principalmente se a pessoa tem tendência, né, doutora? Principalmente se a pessoa tem tendência, se fez uma refeição com grande volume, né, de alimentos que tem aí a fermentação em excesso, como a gente já comentou, não é indicado ingerir, né, esse tipo de alimento junto a líquido, mesmo que não seja gaseificado. Por quê? Porque vai dar excesso de fermentação e gases. Aham. E remédio para gases, quando tomar e por quanto tempo? Existe um limite aí de que, ó, tá tomando demais? Então, remédio para gases, né, que desfaz o gás, né, solubiliza o gás, ele não tem muito um prazo ou um tempo de uso. Não é ideal a gente tomar diariamente, não é recomendado. Mas se a gente está
com excesso de gases, abdômen distendido, cólica, ou seja, desconfortável, nós podemos fazer uso do medicamento. Mas o ideal é a gente fazer uso por um curto período de tempo, cerca de 2, 3 dias, para eliminar esse excesso, e depois a gente guarda para quando novamente acontecer o episódio, possamos repetir o tratamento. E quando que a pessoa tem que ligar o alerta de que tem que procurar um médico? Gases, assim, que já estão fugindo do normal. Não é só a questão do excesso de gases, cólica, distensão abdominal que a gente precisa olhar. Esses são os sinais e sintomas clássicos. Incomoda a gente quando fica recorrente. Poxa, é estranho, estou tomando medicamento para gás todos os dias e mesmo assim não alivia. Associado a isso, estou tendo perda de peso, tive uma alteração do meu trânsito intestinal, estou alternando diarreia com prisão de ventre, estou tendo um refluxo muito intenso que não está melhorando com a medicação, perdendo sangue nas fezes. Tudo isso é sinal de alarme de que a gente precisa procurar um médico para ter uma melhor elucidação do porquê esse excesso de gases. Ou seja, os gases podem, em excesso, né? Eles podem ser sinal de alguma coisa, de alguma doença, é isso? Eles podem sim ser um alerta. Por exemplo, quando a gente tem uma intolerância alimentar. Exemplo clássico, intolerância à lactose. Um dos sinais e sintomas que a gente apresenta é exatamente o quê? Excesso de flatulência, excesso de gases, ao ingerir um copo de leite, ou comer um misto, ingerir um queijo. É um sinal de alarme. Então, você tem gases em excesso e você consegue associar, por exemplo, ao excesso de gases ao consumo de leite e derivados de leite, é importante procurar um médico, um gastroenterologista, para investigar uma intolerância à lactose, por exemplo. E gases é algo que todo mundo tem, né? Homem, mulher, criança, idoso. Todos Mas nós temos. existe algum gênero, alguma idade que você acaba tendo mais gases? Não posso falar que tem um gênero ou uma idade, está mais relacionado mesmo à nossa alimentação, Sim. né. Se eu sou uma pessoa mais saudável, eu como uma alimentação que não tenha grande quantidade, né, de carboidratos, excesso de proteínas, eu vou produzir menos gases do que a pessoa que, né, come uma salada com um bife, um arroz, um feijão. É mais relacionado ao que a gente come do que em si uma idade ou um sexo. Né, Uhum. um gênero. Agora, tem um grupo que acaba tendo mais gases, as grávidas, né? Por quê? Exatamente pelo boom hormonal da gravidez. A mesma coisa que acontece na menstruação, não a mesma coisa em si, mas a alteração, né, dos hormônios acabam levando à alteração do trânsito intestinal. Além disso, nós temos bebê, né? O bebê está ali levando uma compressão do intestino, dificultando a trânsito do intestino e aprisionando gás por mais tempo. Para terminar, doutor Isabor, de tudo isso que a gente falou, quero fazer um resumão e dar uma dica aqui para todo mundo, uma dica de ouro, o que dá para fazer e comer para evitar os gases, para a gente terminar aqui nossa conversa e a pessoa ficar com aquela dica aqui fresquinha na cabeça. Então, a dica de ouro para a gente prevenir o excesso de gases. Gente, coma devagar, mastigue bem os seus alimentos, evite o consumo de bebidas gasificadas, como água com gás, refrigerante. Tá? Exercício físico, a atividade física é primordial. O movimento não é só da musculatura extrínseca, o intestino também está se movimentando enquanto você se movimenta. Vamos comer alimentos ricos em fibra, sim, mas vamos prevenir o excesso de alimentos com amido, proteína, que são altamente fermentáveis e produzem grande quantidade de gases. Se caso tenha excesso de gases, faça uso do medicamento com moderação. Se é algo que está lhe incomodando e que vê que não está resolvendo só com o uso de um antigases, procure um gastroenterologista para poder investigar. Doutora Isabor, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu acho que dicas aí para todo mundo, né? Com certeza. Quem nunca? Muito obrigada, doutora. Olha só, pessoal, se você gostou desse podcast, acha também que alguém tem que ouvir esse podcast, então, por favor, compartilha aí o nosso podcast, também já salva, porque toda quarta-feira aqui a gente tem assunto novo, e aí você pode receber aí o aviso de que tem podcast novo, assunto novo no podcast do Bem-Estar. Siga também a gente nas redes sociais, @Bem-Estar,
tudo junto. Esse podcast teve produção da Paula Neiva, gravação Ana Amélia Bazella, edição Fernanda Wagner, direção da Patrícia Carvalho e eu, aqui com vocês, Michele Loreto. Um time de mulheres aqui comandando esse podcast do bem-estar. Te vejo na próxima, tá bom? Um cheiro, tchau, tchau.